Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Caio do canal Império Shonen. E no vídeo de hoje teremos um vídeo completamente diferente, novamente um outro unboxing aqui no canal. Eu tô aqui com alguns livros, alguns mangás que eu comprei durante o mês de novembro, já chegaram agora no início de dezembro, e eu vou fazer um unboxing deles aqui hoje. Não sei se eu já havia falado principalmente sobre esses que estão nesta caixa aqui, principalmente. Num outro vídeo do unboxing desse mangá aqui, cadê? Do mangá de Gash Bell, do Makoto Haiku. Eu adorei demais esse mangá. Eu fiquei viciado nas páginas até chegar no último capítulo, que me deixou extremamente triste por um motivo, que eu já estava querendo o volume número 2. Mas isso é um papo para outro vídeo sobre o Gash Bell. Porque o vídeo de hoje vamos fazer um unboxing dessas obras, conhecer mais sobre quais elas são. No caso, eu tô aqui apenas para mostrar o que eu adquiri recentemente. Mas sem mais delongas, vamos direto para os pacotes, né? Vamos começar primeiro por esse aqui em cima. Enfim, esse pacote aqui veio da Rica Comic Shop, que é um sebo pelo qual se encontra vários mangás, umas peças bastante raras inclusive, e que elas estavam tendo um preço bastante bom é ótimo, bastante pequeno para comprar durante a Black Friday, e eu, é claro, que aproveitei. O primeiro volume de Hunter x Hunter não, perdão, de Demon Slayer tava acho que por 30 ou 20 reais. O volume, aquela edição, aquela reedição de Bleach, tava saindo por acho que menos de 40, acho que 49 reais ou algo do tipo. Estavam tendo vários descontos, até Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, estavam com muitos descontos muito bons. Para além deles, obras bastante desconhecidas que tiveram suas publicações há muito tempo atrás estavam à venda pela Rica Comic Shop. Lá tem, além de mangás, histórias em quadrinhos e outras comics bastante raras e interessantes que foram publicadas aqui no Brasil, seja recentemente ou há muito tempo. E eu decidi fazer a minha compra, né? Tanto que aqui tá com tudo certinho sobre o que se trata. Mas sem mais delongas, vamos, né, abrir o pacote. Esse pacote em específico, ele veio pela Correios. O prazo de entrega era por volta de uns 16 dias. O que nos daria num sábado aproximadamente, mas chegou um pouquinho antes. E olha que eu tava precisando que isso aqui chegasse muito cedo, por causa de eventos da vida que dificultaram um pouco a produção de vídeos no canal, né? Eu tô colocando esses vídeos de unboxing para poder ajudar o canal, por isso eu peço, por isso que eu peço o seu like para poder facilitar a minha vida, porque você não faz ideia o quanto atordoante, não atordoante, mas o quão difícil é fazer vídeo aqui pro canal. Por isso que eu conto com o apoio de vocês, engajando nos comentários, deixando like, falando qualquer coisa, mesmo que seja besteira, mesmo que seja uma crítica, qualquer coisinha que vocês já fazem já ajuda o suficiente, principalmente se vocês hypam os vídeos que eu mando. Isso ajuda bastante. E é por isso que eu conto com o apoio de vocês. Sempre aí deixando seu like, seu hype, compartilhando os vídeos, então, que ajuda bastante a gente. Ou, se você quer algo mais exclusivo, seja ter acesso a vídeos antecipadamente, enquetes personalizados, algo do tipo, eu sugiro você se tornar um membro do canal por menos de um valor de uma coxinha, um valor de um pão de queijo, que é o caso, que é R$3,99, né? R$4 por mês, que aí você já vai estar ajudando o canal a fazer cada vez mais vídeos elaborados, e inclusive você vai poder ver esses vídeos elaborados, seja antecipadamente ou até produções exclusivas. E aqui eu vou abrir, como vocês conseguem ver, né? Rica Comic Shop, que veio lá, ó, o Augusta, São Paulo. Se você mora em São Paulo, visite. Aqui está especificando quais são os dois mangás que eu pedi e o valor, para você ver como é que saiu. Eu tô mirando para cima, mas é aqui, né? Para você ver como é que saiu barato. Aqui você já viu o nome, mas eu quero meio que dar uma revelação bombástica. Aqui estão eles dois. Como são de sebo, consegue ver que o tempo afeta eles, não é? A primeira obra
E eu quero ter tanto cuidado de retirar isso aqui, porque quando eu escolhi por dois motivos. O primeiro era porque estava barato. O segundo era porque eu tinha muita vontade. Eu tinha muita vontade de ter esses mangás. Eu já vi em outros lugares, principalmente esse aqui, cujo primeiro volume era muito caro. O primeiro volume, inclusive, foi quando eu tava comparando para ver se eu comprava esse do mal, que é da autora Rumiko Takahashi, uma das minhas mangakas favoritas, que ela fez, né, Urusei Yatsura, Hamameio, outro famoso, acho que o mais famoso para nós aqui é o Inuyasha. Ela fez essa aqui é a obra recente que ela tá trabalhando. E foi justamente quando eu tive a oportunidade de comprar o primeiro volume desse mangá, por acho que uns R$14. Mas como vocês viram antes no vídeo, esses dois aqui saíram por 17. E esse aqui é uma coleção de 3x1, tá ligado? Que é... Deixa eu tomar com cuidado aqui. Cavaleiros do Zodíaco, episódio G, edição de colecionador da Conrad Editora, volumes 1 a 3, feito por Masami Kurumada e Megumi Okada. É uma arte que eu já tinha me interessado pelo jeito como é bastante caricato. Ela possui painéis bastante bonitos que eu já vi, tantos que eu já salvei para ficar na tela do computador, e desenvolve os Cavaleiros de Ouro, principalmente um dos meus favoritos, Aiola de Leão. E por se tratar dos Cavaleiros de Ouro, dos quais eu sou muito fã, eu pensei, por que não comprar? Tava muito barato, inclusive tá até aqui na caixa, né? R$9 e uns quebrados. Falei, por uma edição 3 em 1, na qual o primeiro volume eu quase paguei R$14, que é a edição da New Pop, se eu não me engano. Eu falei, então eu vou pegar esse aqui, que é 3 em 1, né? E é claro, o último, que alguns já devem conhecer, que eu agradeço inclusive ao Ink Anime por ter me mostrado esta obra, que foi pelo vídeo dele, inclusive seguem ele, pessoal, ele faz vídeos bastante interessantes, tanto sobre animes, quanto sobre a indústria como um todo, que ele falou sobre esse mangá, sobre essa obra, e pelo jeito, a proposta, como ela é, e como ela vem sendo desenvolvida até então, me cativou, e eu falei, bom, já que eu tava querendo esse anime, né, esse mangá, e ele tava barato, eu poderia comprar ele junto com o episódio G por menos de R$20, por que não? Eu quase comprei o número 2 e o número 3 dele em vez desse aqui. Mas eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco. Estou falando, é claro, com cuidado, do The Gray Man, de Katsura Hoshino, volume 1 Open. Nossa, que bonito. Eu já tinha visto algumas artes da autora, eu achava bonito o estilo meio gótico dela, até porque me lembra um pouco Takeshi Obata, que é o ilustrador de Death Note. Ele fez outros também, né, além do Platinum End. E eu comprei o primeiro volume. Agradeço ao Ink Anime por ter me sugerido. É uma obra bastante interessante, tem uma proposta legal, tem um design de personagens cativante. Eu não conheço praticamente nada a não ser a proposta dela, da ideia. Vou ver se é bom, mas eu já tenho certeza que eu vou me cativar por ela. Aqui ó, a página dupla. Uou! Tá aí, eu espero bastante dessa obra. Vou tentar não estragar o mangá. Eu espero não conseguir estragá-lo. E é claro, o meu querido CDZ. Como falar simplesmente da obra que mais me cativou. Um dos shounens que mais me prende, que me, de certa forma, incessou no mundo dos animes. Tá aqui, eu vou dar uma abertura. Eu não quero estragar isso, não. Tá muito bem feito, velho. Vamos ver se eu não estrago o pacote. Uou. Cara, é muito bonito. É muito bonito. Eu não vou jogar isso fora, graças a Deus. Eu vou fazer com que isso aqui fique conservado o máximo possível. E, mano, tá muito bem feito, tá muito bem feito. Eu acho que é aqui por cima. Eu tô com medo.
Não é aqui por cima, tá? É aqui, pela lateral. Bom, consegui tirar. Quase que deu umas avarias aqui, né? Não tava sendo assim, não. Esse aí caiu, nunca se não caiu, nunca só pode. Enfim, caixinha top, como vocês podem ver. E aqui tá os mangás. As 3 edições. Todos com a Aiola na capa. Muito bonito, muito bonito. E aqui, ó, capa e contracapa. Que curioso que essa parte da frente parece mais desgastada do que a parte anterior. E as capas ainda estão brilhosas, muito bonitas. O mangá aqui, uou, as páginas estão duras. Opa, temos páginas com... Nossa. Olha, isso aqui é interessante isso aqui ter, porque isso aqui impede de ter as olheiras nos livros. Um pouquinho sobre os autores, né? Nosso querido mestre Masami Kurumada, falando do incrível Rin Ninkakeiro, que é inclusive mais famoso no Japão do que o Cavaleiro do Zodíaco, mas o Cavaleiro do Zodíaco é tão famoso quanto, principalmente do lado de fora, né? Algo bastante interessante é que ele é famoso na França, se eu não me engano. E Megumi Okada, que é a artista por trás deste livro, deste mangá. Tem uma arte muito bonita, meu Deus. Um pouquinho da história dos nossos queridos autores. E um mangá trazendo a obra em si, né? A história dos personagens. É coisa da obra, do tempo da obra, não tem muito que eu possa fazer. Opa, olha a representação das 12 casas. A história aí parece muito interessante e tem, para além do desenvolvimento dos Cavaleiros de Ouro, tem um desenvolvimento mais sobre todo o universo de Saint Seiya. Ele explora mais, né? Tem mais camadas sobre Saint Seiya. Eu planejo fazer o que, inclusive, galera, é trazer uma review desses mangás que eu estou abrindo aqui. Por conta do vídeo tá ficando muito longo, eu vou deixar para o próximo vídeo fazer o unboxing da Amazon. Mas isso é interessante, né, verem esses mangás que já tem tempo que eles foram lançados, o estado em que eles estão, mas não só isso, como também a preservação deles. É interessante como eles mantêm, entre aspas, o padrão de qualidade. Sugiro bastante, comentem o que vocês acham que eu posso esperar destes mangás, e é claro, de maneiras de conservá-los mais ainda. E quais outros vocês gostariam, se vocês gostariam de ver review deles aqui no canal. Eu sou Caio e esse foi mais um Império Show. E a gente se vê no próximo episódio. E é claro, não esqueça de deixar o like e compartilhar para o seu amigo ou amiga que gosta tanto de Rayman e Cavaleiros do Zodíaco.